salmodiarei louvores ao Deus de Israel. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Amém. Convido a igreja a se colocar em pé e louvemos ao Senhor com o hino Glória e Coroação. Amém. Salmo 92. Faremos a leitura alternada deste Salmo 92. É um hino de gratidão ao Senhor. Leitura alternada, Salmo 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa.
Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Vamos repetir os dois versos iniciais, o 1 e o 2. Toda a igreja. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Amém. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, meu irmão. E vamos orar, da seguinte forma: ore com a pessoa que está ao seu lado, com a pessoa que veio com você ou não veio, mas enfim, ore com a pessoa que está ao seu lado, em nome do Senhor. Santíssimo Deus, teu povo te invoca, glorifica, exalta o teu santíssimo nome. E com toda certeza, o Senhor está ouvindo cada oração, cada pedido. O Senhor está recebendo lá no seu trono as orações que estão sendo feitas neste momento. Cada pessoa orando, cada irmão intercedendo, cada servo do Senhor se apresentando diante do Altíssimo, com um coração humilde, submisso, uma vida completamente entregue nas mãos do Senhor, uma alma derramada no altar de Deus. Eu rogo em nome de Jesus, te rogo, Senhor, em nome de Cristo, teu amado Filho, que o Senhor, através do seu Santo Espírito, dirija todo esse momento, e o nosso culto se alegre, a nossa alma alegre no Senhor, e assim cresçamos na graça e no conhecimento do nosso bendito e eterno Salvador. Assim oramos e agradecemos
pela mediação de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podem assentar, meus amados. Louvemos ao Senhor nosso Deus, exaltemos ao Senhor com músicas. A palavra diz que devemos louvar ao Senhor, devemos render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ao nome do Deus poderoso e altíssimo. Louvemos ao Senhor. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Sobre
Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza não contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Aleluia. Eu vou seguir com fé. Vamos seguir com fé, em nome de Jesus. Meu Deus é maior que os meus problemas. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só que até escurecer. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou firme. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou.
seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas do Filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas do Filho de Deus. Nas palmas. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas do Filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas do Filho de Deus. Nas alturas do Filho de Deus. Nas alturas do Filho de Deus. Aleluia. Antes da próxima, eu convido as crianças de 2 até 11 anos. As crianças estarão saindo para o seu culto no salão anexo. E vamos orar por elas e por aqueles que estarão ministrando a essas crianças. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, para sempre, Senhor, seja bendito o teu nome. Graças te rendemos por essas crianças que estão aqui e sairão para o seu culto apropriado e vão aprender a bendita palavra do Senhor. Vão aprender a respeito da pessoa bendita de Jesus. Eu as abençoo e também peço, ó Senhor, por aqueles e aquelas que estarão ministrando a tua palavra a esses corações tenros. Todavia, já entendem, já compreendem o sacrifício de Cristo Jesus. Que aqueles que vão ensinar tenham o discernimento apropriado da tua palavra e assim transmita com sabedoria e muito amor aquilo que a Bíblia ensina a essas crianças. Portanto, Pai, em nome de Jesus, abençoamos os que vão ensinar e abençoamos os que vão aprender. Em nome de Jesus, teu amado Filho. Amém, Senhor. Amém. Podem. Amém. O que adianta ter as riquezas desse mundo se não tivermos o nosso Deus? Vamos continuar louvando com alegria.
Estar contigo. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos, se tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Não busque só tuas mãos, tenho o que podes me dar aqui. Agora eu quero tocar teu rosto, eu quero ver, Senhor. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo 20. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 20. Iniciando com o verso 19 até o verso 26. E faremos a leitura alternadamente. Todos encontraram? Amém? Leiamos. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Então o consultaram, dizendo:
Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém. Podem assentar-se, por favor. Vamos orar. Senhor, continua falando conosco. E agora, através da ministração da palavra, queremos aprender das Santas Escrituras. Abre, ó Deus, o nosso entendimento. Abre a nossa mente de tal forma que a palavra seja bem compreendida e as lições sejam tiradas para a nossa vida. E aprendamos nesta noite que nós somos moedas do Senhor, moedinhas de Cristo, espalhadas pelo mundo inteiro, para falar a respeito das insondáveis riquezas de Cristo. Portanto, o Senhor fala ao teu povo, fala ao coração da tua igreja. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Continue com a sua Bíblia aberta, em Lucas capítulo 20, para a gente entender o contexto que envolve essa questão tributária, que envolve a resposta de Cristo, que envolve a participação de algumas lideranças de Israel. Se a gente observar bem, depois da ação de Jesus, purificando o templo, que aparece no final do capítulo 19, se você observar para os versos 45, 46, 47 e 48, o Senhor Jesus faz a purificação dos templos, do templo. E o texto sagrado nos afirma que os principais sacerdotes, os escribas eram doutores da lei, eram técnicos no estudo da lei de Moisés, eles estudavam a lei de Moisés, e também os maiorais do povo, que é um termo vago, que indica apenas principais autoridades religiosas. Certamente ficaram irados, porque o Senhor faz a purificação do templo. O verso 45 diz assim: depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Diariamente, diz o verso 47, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Esse era o desejo do coração deles. Ficaram irados com a ação do Filho de Deus.
Diz o verso 48: contudo, não atinavam em como fazê-lo. Não havia como encontrar um meio para eliminar o Senhor Jesus. E sabem por quê, meus amados? Porque para o povo, de uma forma geral, o Senhor era um herói. Ele era um herói para o povo. E aquele povo que ouvia a pessoa de Jesus, que ouvia os ensinamentos de Cristo, dava ouvido a cada palavra que ele pronunciava. Olhe para o verso 48. Diz assim: porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Aquilo que o Senhor ensinava, aquilo que saía dos lábios de Cristo Jesus, era tão eletrizante, era tão importante, era tão profundo, era tão especial, que aquelas pessoas ficavam dominadas pelas palavras que eram proferidas pelo bendito Filho de Deus. Ficavam perplexas, fascinadas diante do ensinamento do Senhor. Portanto, a purificação do templo, meus amados, foi um acontecimento que chamou a atenção do povo e ao mesmo tempo despertou a ira da instituição religiosa. Chamou a atenção do povo e ao mesmo tempo despertou a ira da instituição religiosa, cuja liderança, já mencionei, era exercida pelos principais sacerdotes, escribas e anciãos, de modo que decidiram interrogar a Jesus a respeito daquela ação, da ação da purificação do templo. Se você olhar para o capítulo 20, você vai encontrar exatamente isto. Aquelas autoridades resolveram interrogar a Jesus, perguntando para ele: dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu autoridade para fazer o que fizeste lá na entrada do templo? Derrubando as mesas, pronunciando juízo e dizendo que a casa do Senhor é casa de oração, e aqueles líderes a transformaram em covil de salteadores. Evidentemente, aqueles líderes não gostaram disso. Aí eles perguntam: quem te deu esta autoridade? Quem te deu esta autoridade? E o Senhor responde, meus amados, no melhor estilo socrático. Sócrates fazia exatamente isso. Quando alguém lhe fazia uma pergunta, ele respondia fazendo outra pergunta. E o Senhor Jesus responde no melhor estilo socrático, com outra pergunta. Pergunta ao Senhor, no verso 4: o batismo de João era dos céus ou dos homens? Era dos céus ou dos homens? A pergunta feita pelo Senhor deixou, meus amados, os líderes totalmente na defensiva. Se aqueles homens dissessem o seguinte: o batismo de João era dos homens, eles estariam completamente equivocados e por isso ficaram na defensiva. Olhem para o verso 5, 6 e 7. Quando o Senhor faz a pergunta no verso 4: o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoaram entre si. Fizeram um grupinho
E começaram a conversar. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditastes nele? Não, o batismo de João era dos céus. Por que vocês não acreditaram nele? E o Senhor continua. Mas o texto continua: se dissermos dos homens, o povo nos apedrejará. Por quê? Porque o povo estava convicto de que João era um profeta. Então, meus amados, aqueles religiosos, aqueles líderes religiosos ficaram na defensiva. Se dissessem o batismo era dos céus, por que vocês não acreditaram? Se eles respondessem ou tivessem respondido, o batismo era somente dos homens, eles seriam apedrejados pelo povo, porque para o povo João era um profeta, ele era a boca de Deus para falar ao coração do povo de Israel. E aí o Senhor diz: se eles não sabiam responder, se eles não podiam responder, o Senhor disse: pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Se vocês não sabem responder a esta pergunta, eu também não direi nada a respeito da minha autoridade. Não falarei absolutamente nada. Diz lá o verso de número 8. Então Jesus lhes replicou: pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Meus irmãos, logo em seguida, o Senhor apresenta no capítulo 20 uma parábola. Essa parábola começa no verso 9 e vai até o verso 16. E mais uma vez, os líderes perceberam que aquela parábola contada pelo Senhor, essa parábola se referia a eles. Olhem para o verso 19. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Qual foi a parábola contada pelo Senhor Jesus? A parábola dos lavradores maus. E esses lavradores maus matam o filho daquele homem, o dono da fazenda, o dono das terras. Ele envia seu filho e o filho também é morto, porque eles queriam ficar com a herança do filho. Então, meus amados, o Senhor apresenta essa parábola e, por fim, faz uma referência a uma profecia do Salmo 118, 22. Se você quiser, por favor, abra a sua Bíblia lá no Salmo 118, 22, que é exatamente o que está escrito no verso 17 de Lucas capítulo 20. Que está escrito assim: o Senhor conta a parábola dos lavradores maus, e depois o Senhor diz no verso 17: mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Portanto, o Senhor Jesus está dizendo: eu sou a pedra principal, a pedra angular, profetizada lá no Antigo Testamento. E aqueles líderes religiosos simplesmente não deram ouvido
a pessoa bendita de Jesus. Daí a razão da parábola. Daí a inquietação do coração daqueles líderes. Daí a ira daqueles homens, a raiva daquelas pessoas. Então vejam bem, em cada uma dessas abordagens, o Senhor apontou para os pecados de Israel como nação. O Senhor aponta para os pecados de Israel. O Senhor aponta para os pecados da liderança, das lideranças religiosas e também da liderança civil. O Senhor aponta para os pecados de toda a nação. Finalmente, irmãos, os líderes religiosos mandaram, vamos dizer assim, agentes secretos, fingindo ser homens crentes, sinceros, justos, fiéis, para perguntarem ao Senhor: é lícito pagar tributo a César ou não? Eles não se envolveram mais, não quiseram confrontar o Senhor diretamente. E aí a palavra diz, no verso 20, observando, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Eles não podiam prendê-lo simplesmente e matá-lo. Porém, se o Senhor escorregasse em alguma palavra, aqueles líderes teriam a oportunidade de entregar o Senhor à justiça romana. Daí a pergunta daqueles homens que fingiam sinceridade, que se apresentaram diante do Senhor como pessoas crentes, tementes a Deus, e eles começam dizendo ao Senhor que o Senhor era um homem de palavra, o Senhor dizia a verdade, o Senhor não fingia, o Senhor era sincero, que não se deixava levar pela lisonja humana. E eles perguntam: é lícito pagar tributo a César ou não? Meus amados, a pergunta era uma cilada. A pergunta era uma cilada. Se o Senhor respondesse que era lícito, ele estaria ofendendo os judeus. Os judeus pagavam tributos aos romanos. Um povo que oprimia o povo de Israel. Um império que dominava o mundo e o povo era sufocado pelos tributos cobrados por Roma. Se o Senhor tivesse dito, sim, é lícito sim pagar tributo a César, o Senhor estaria ofendendo os judeus. Por outro lado, se dissesse que não era lícito pagar os tributos, estaria contrariando os interesses dos romanos. Se o Senhor abrisse a sua boca e dissesse assim: não, não é lícito, é uma roubalheira, esse tributo é um insulto ao nosso povo, é um insulto à nossa gente, não estamos aqui para mandar dinheiro para Roma, a fim de que o imperador continue esbanjando a sua riqueza. Portanto, não é lícito pagar o tributo aos romanos. Meus amados, Jesus evitou essa cilada e também aproveitou a oportunidade para ensinar a lição da moeda. É interessante como o Senhor pega algo assim, tão pequeno, para ensinar uma lição tão grande. E uma lição de cunho espiritual.
Mas eu quero abrir aqui um parêntese a respeito da moeda. A moeda tem história. Existe uma divergência se os primeiros a cunhar moedas foram os chineses ou os lídios. Historicamente há essa divergência. Para muitos historiadores foram os chineses, para outros os lídios. Mas sabe-se que isso ocorreu pelo menos 500 anos antes de Cristo aparecer. Os gregos introduziram a prática de estampar imagens nas moedas. Foram os gregos, seguidos depois pelos romanos, que imprimiam nelas a imagem do imperador. Daí a pergunta de Jesus: de quem é o retrato? De quem é o retrato? E a inscrição? Diz lá o verso 24. Observem como o Senhor Jesus fugiu de uma cilada. Ele não disse é ilícito pagar. Ele não disse é lícito pagar. Ele pega a moeda e pergunta àqueles que estavam interrogando: de quem é o retrato? Quem é este homem? De quem é a inscrição? Então, pagar tributo para a pessoa de Jesus significava simplesmente devolver a César o que lhe pertencia. Esse é o ensino de Cristo. De quem é o retrato? De quem é a inscrição? Então, pagar o tributo simplesmente significava devolver a César o que lhe pertencia. Meus amados, a lição que o Senhor ensina é exatamente a seguinte: tal como se paga imposto ao governo, devemos render a Deus o que é dele. Assim como eu pago o meu imposto ao governo brasileiro, do mesmo jeito eu preciso render a Deus o que é dele. A minha vida é dele. O que eu tenho é dele. O que eu sou por conta dele. Tudo que eu sou por causa dele. Se você observar o que disse Jesus, verso 25: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de César é de César. O que é do governo é do governo. O que é de Deus é de Deus. Vejamos por quê. Porque nós devemos entregar aquilo que pertence aos homens, e entregar o que pertence a Deus. Primeiro, são duas lições que eu quero deixar. Nós pertencemos ao Senhor em virtude da criação. Dai a Deus o que é de Deus. Devolva a Deus aquilo que é do Senhor. Entregue nas mãos de Deus aquilo que é de Deus.
O que é de César, entregue a César. O que é dos homens, entregue aos homens. Então, meus amados, pertencemos ao Senhor em virtude da criação. A imagem de Deus encontra-se gravada em nós. Nós somos moedas de Deus, moedinhas de Cristo. A imagem do Senhor está gravada em nós. Se você olhar para o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27, está escrito: criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que é de César, o tributo pertence a ele, devolva. Agora a sua vida me pertence, todo o seu ser me pertence, porque está em nós gravado a imagem do Senhor. Trazemos em nós a imagem de Deus. Por isso, somos superiores aos animais que não possuem a capacidade de ter um relacionamento com Deus. E nós temos. Eu tenho a capacidade que me foi dada pelo Senhor no ato da criação, de ter a sua imagem e ainda me relacionar com Ele. Ninguém pode declarar com direito: eu sou meu. Nenhuma pessoa aqui presente pode declarar com direito: eu sou meu. Eu me pertenço a mim mesmo. Volto a repetir: pois tudo que somos e temos pertence ao Senhor. Tudo que somos e temos pertence ao Senhor. É direito de Deus governar toda sua criação em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Dai a César o que é de César. A moedinha dele, devolva para ele. Agora, o governo da minha criação é comigo. Eu governo a minha criação. Eu governo os homens criados à minha imagem e semelhança. Pertencemos ao Senhor em virtude da criação. Tudo que foi criado pertence ao Senhor nosso Deus. E aí César não pode meter a mão. Aí César não pode dominar, não pode governar. Somente o Senhor pode governar toda sua criação, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Em segundo lugar, e essa lição para mim é a mais importante, é a mais linda das lições. Pertencemos ao Senhor em virtude da redenção. Pertencemos ao Senhor em virtude da redenção. Ele, Jesus, aquele que enfrentou os espias enviados pelos religiosos, que lhe fizeram aquela pergunta na tentativa de apanhá-lo numa cilada, numa armadilha. Ele nos resgatou do caminho do inferno através de sua morte e ressurreição. Pertencemos ao Senhor em virtude da redenção. Somos moedas do Senhor, porque Ele nos resgatou do caminho do inferno. Então, meus amados, é uma consequência lógica que o cristão sirva a Deus, visto que não é de si mesmo. O cristão serve a Deus porque a sua vida não lhe pertence mais. A sua vida agora pertence ao Senhor. Se você olhar para 1 Coríntios 6:20, o apóstolo Paulo
discerniu essa questão, discerniu esta realidade, quando escreveu à igreja de Corinto: porque fostes comprados por preço. Qual foi o preço? Quem pagou? Quem resgatou? O próprio Filho de Deus. Ele se entregou por nós, porque fostes comprados por preço. E não foi algo muito barato, não foi algo muito econômico, foi a morte do Verbo da vida. Significou a morte do Filho de Deus, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém, meu irmão? Então pertencemos ao Senhor em virtude da redenção. É claro, meus amados, somos cidadãos do céu, como escreveu Paulo, pois a nossa pátria está nos céus. Somos peregrinos e forasteiros, estrangeiros na terra, mas isto não significa que devemos ignorar nossas responsabilidades neste mundo. O que é de César, eu vou entregar a César. O que é de Deus, é de Deus. A minha vida é do Senhor, então entrego nas mãos do Senhor. Agora, observe uma coisa: quando a obediência ao Senhor entra em conflito com a obediência aos homens, devemos colocar Deus em primeiro lugar. Se a minha obediência a César, ela vai de encontro à minha percepção a respeito de Deus e do seu reino, eu fico ao lado de Deus. Como cristão, eu tenho a obrigação de ser um bom cidadão. Mas também como cristão, Deus na minha vida ocupa o primeiro lugar. Deus está acima de todas as coisas. Como bem disseram Pedro e João diante do Sinédrio. Eles estavam diante das mesmas autoridades, fariseus, diante dos mesmos líderes, e eles disseram, mas Pedro e João lhes responderam: julgai se isto é justo diante de vós, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então Pedro está dizendo: olha, aqui esbarra a autoridade de vocês, aqui termina a autoridade de vocês. A minha consciência me diz que eu não posso seguir a orientação de vocês. A minha vida pertence somente a Deus. O mesmo Pedro e os demais apóstolos afirmaram em Atos 5:29: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Obedecer ao Senhor está em primeiro lugar. A minha obediência civil vem em segundo lugar. Primeiro lugar, Deus. A escolha de obedecer é dar a Ele o que é seu por direito. É o direito de Deus. Faz parte do direito de Deus. Ele precisa dominar completamente a minha vida. Então, meus irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte: no sentido prático, nosso comportamento dirá que somos moedas de Deus, circulando neste mundo como servos do Deus Altíssimo, e deve ficar evidenciado que pertencemos ao Rei Jesus. Somos moedas do Senhor, e como moedas do Senhor,
isso deve ficar bem claro. No meu viver, no meu falar, nas minhas atitudes. As pessoas precisam enxergar na minha vida que eu pertenço ao Rei Jesus. Quando dia após dia apresentamos nossas vidas ao Senhor, então declaramos, como diz o poeta cristão: não sou meu, bom Jesus, sou todo teu. É assim que deve ser o nosso comportamento. Não sou meu, bom Jesus, sou todo teu. Isso se tornará real na vida de cada moedinha do Senhor, se de forma prática for observado o que Paulo escreveu em Gálatas 2:20. Abra sua Bíblia em Gálatas 2:20. Paulo escreveu o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Somos moedas de Deus. O Senhor estampou sua imagem em nós, para servi-lo e representá-lo em toda parte. Somos moedas de Cristo. A moeda de César é devolvida a ele. Mas a minha vida, que é uma moeda de Deus, ela é entregue ou devolvida a Deus. A minha vida eu devolvo ao Senhor. Ele me criou conforme a sua imagem e semelhança, e me resgatou do caminho do inferno. Portanto, eu pertenço somente a Ele. Somos representantes de Cristo. Somos moedinhas do Senhor, espalhadas no mundo inteiro para representá-lo, pois dele somos embaixadores. É o que Paulo diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo Jesus. Amém. Quiseram pegar Jesus numa cilada. É lícito ou não pagar o tributo a César? Jesus pega a moeda e ensina algo especial àquelas pessoas. O que é de César, devolve para ele. No meu reino não há nenhuma necessidade desse tipo de moeda, que serve apenas para comprar. Serve apenas como troco. É moeda de compra. Agora o que me interessa são vocês, porque a imagem do meu Pai, ela foi estampada na vida de vocês. Vocês são moedinhas de Cristo. Vocês são moedinhas de Deus. Nós somos moedas do Senhor, espalhadas pelo mundo inteiro, para representar o bendito Salvador, o bendito Redentor. Glória, portanto, a Ele. De repente, uma coisa tão simples, o Senhor transforma numa lição tão importante para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E o que pertence a Deus é toda a minha vida, todo o meu ser, tudo pertence a Deus. E eu sou parte da criação desse tudo que pertence a Deus. Eu sou moeda do Senhor. A imagem do Senhor está gravada na minha vida e na sua vida. E somos mais ainda, porque o Senhor nos resgatou. Ele nos tirou do caminho do inferno e nos pôs no caminho do céu. E agora somos representantes dele aqui na terra, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe.
e possamos aprender essa lição. Você não é um qualquer, você é uma moeda de Deus, uma moedinha de Jesus. Você representa a pessoa bendita de Jesus neste mundo. Amém. Louvemos ao Senhor, meus irmãos. Convido a igreja a se colocar em pé. Aleluia. Nós pertencemos ao Senhor e vamos dizer isso em forma de louvor, dizendo: sou teu, Senhor, em todo tempo. Sou teu, Senhor, em todo tempo estás em mim, és meu. Sou teu, Senhor, sou teu, Senhor, em todo tempo estás em mim, és meu. Na certeza que eu posso te buscar, derramado sobre o teu altar, quebrantado está meu coração em ti. Só tu és meu dono. Na certeza que eu posso te buscar, derramado sobre o teu altar, quebrantado está meu coração em ti. Só tu és meu dono. O teu amor, na certeza que eu posso te buscar, derramado sobre o teu altar, quebrantado está meu coração em ti. Só tu és meu dono. A igreja, o teu amor, o teu. Teu amor, o teu amor, meu alimento, teu
mais uma vez. Só tu és meu amor. Louvado seja Deus. Curve a sua cabeça. Oremos ao Senhor. Você tem sido essa moeda do Senhor, representando o Senhor Jesus com a sua vida, suas palavras, seus atos, seus pensamentos. Dai a César o que é de César. Devolva a Deus o que é de Deus. E todo o nosso ser pertence ao Senhor. E Ele nos deixou aqui, neste mundo, em meio a essa sociedade, para representá-lo como moedinhas do Senhor, para representá-lo. Somos embaixadores de Cristo, representamos o seu reino aqui na terra. Pai querido, graças te rendemos pela tua infinita misericórdia, por tão grande amor. Pertencemos ao Senhor, porque está em nós a imagem de Deus. Pertencemos ao Senhor por causa da redenção. E o Senhor nos transformou em embaixadores, representantes aqui na terra. Somos moedas que circulam em meio à sociedade. E as pessoas precisam ler através de nós, dos nossos atos, ler o Evangelho, que possamos demonstrar a esse mundo conturbado, perdido, sem orientação, que mediante a pessoa de Jesus, a solução. E aí apresentamos a nossa própria vida como moeda do Senhor, como vida que pertence ao Senhor e que vive neste mundo para promover a glória de Deus. Pai amado, em nome de Jesus, tem piedade, tem misericórdia, tem compaixão daqueles que imaginam que são donos da própria vida. Ninguém tem o direito de dizer: eu sou o meu, pois a vida pertence a Deus, toda a criação pertence a Deus, e através da redenção, o homem é salvo para a vida eterna. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por este discernimento, muito obrigado pela palavra que ouvimos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu uma lição tão profunda, tão especial, através de uma pergunta feita por pessoas que queriam pegar o Senhor Jesus numa cilada, e o Senhor responde àqueles homens: o que é de César, entregue a ele; o que é de Deus, devolva a Deus. Que a nossa vida esteja no altar do Senhor, uma vida completamente devolvida a Deus,
uma vida entregue nas mãos do Senhor nosso Deus. Assim oramos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvemos ao Senhor enquanto a gente canta. Estaremos fazendo o levantamento da oferta missionária, oferta que é destinada aos campos missionários do nosso concílio. Amém. Vamos fazer um louvor que fizemos pela manhã. Os nossos pés estão firmados na rocha eterna, nosso Senhor. Você pode louvar com palmas. Adora o Senhor com alegria. Amém, oremos. Bendito e amado Deus, muito obrigado por esses dias, Senhor Deus. Muito obrigado pelo teu dia. Graças te damos pela tua misericórdia derramada em nossas vidas. Obrigado pela tua palavra, pelo teu louvor. Em nome de Jesus, abençoa os campos missionários. Que as ofertas sejam aplicadas, ó Deus, e que vidas sejam transformadas nesses lugares. Graças te damos por todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Agradeço a sua presença, Deus abençoe ricamente a sua vida.
e tenhamos uma semana muito tranquila e abençoada, uma semana vivida aos pés da cruz. Amém? E nunca esqueça, meu querido irmão, você é uma moedinha do Senhor. Você o representa. Em qualquer situação da vida, está lá a moedinha. Jesus está ali presente, através de você, através de sua vida. Em nome do Senhor. Dai a César o que é de César. A Deus pertence toda a minha vida. E devolva a Deus aquilo que pertence a Deus. A minha vida pertence a Ele. A sua vida pertence a Ele. Todo o meu ser pertence a Ele. Desde o meu respirar, tudo pertence ao Senhor. Eu sou moedinha dele. Pequena moeda. Mas estou representando o Senhor aqui na terra. Você representa Ele aqui na terra. Amém, meu irmão? Louvado seja Deus. Deus abençoe ricamente a sua família. Em nome do Senhor. Oremos. E a graça do Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Santo Espírito recaiam sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, espalhado por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. A igreja pode assentar? Eu tenho apenas alguns avisos. Amanhã, 19h30, desperta Débora, e às 20 horas, casais aos pés da cruz. Terça-feira, 15 horas, oração com a SAF. Quarta-feira, o nosso culto às 20 horas. Quinta-feira, discipulado para adolescentes e jovens. Sábado, matinal de 6 às 7 da manhã. No domingo, 9 horas o culto. Logo em seguida, a EBD. E 18 horas, o nosso culto normal. Meus irmãos, aqui é um pedido de oração. Orar pela família do Davi, 22 anos, que faleceu hoje num acidente de carro. 22 anos, mais uma vida ceifada, não é? Esse trânsito maluco, e ceifou a vida desse moço de apenas 22 anos. A família, certamente, com toda certeza, está lamentando muito e chorando muito. Vamos orar pela família do Davi. Não conheço a família, mas oremos pela família desse moço que foi tirado da terra, não é, de uma forma trágica, violenta, num acidente de carro. Pai amado, em nome de Jesus, algumas coisas acontecem e elas fogem ao nosso controle. Os desígnios do Senhor, nós não compreendemos muitas vezes. Porém, o Senhor é soberano. E a Tua palavra nos ensina que nada neste mundo acontece sem a permissão de Deus. Lamentamos a perda, a família chora, lamenta, se entristece, mas, ó Deus, o consolo vem de Ti. Quando uma pessoa está atribulada, o consolo vem do Senhor. E a minha oração é que essa família seja consolada pelo Senhor nosso Deus. Que o bálsamo suave do Senhor, o bálsamo de Gileade, seja abundantemente derramado sobre a família do Davi, Senhor. E essa família seja bem consolada pelo Senhor nosso Deus. Entregamos tudo em Tuas mãos, e em Tuas mãos nós
descansamos. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe.